Não, por favor. O adventismo original, o adventismo, ele entende que o restante das denominações são igrejas pagãs, são igrejas frutos de filhos de Roma, são igrejas da Babilônia. Eu vou passar para o Rodrigo, o pastor Rodrigo, ele vai responder como adventista, né? Porque o adventismo é uma fé restauracionista. Eles entendem que estava tudo perdido, e aí Deus chamou a senhora White, e aí a partir das visões e tal, começa um novo modelo de igreja. E essa igreja é a igreja, eu não lembro como eles falam lá, mas é a igreja remanescente. Ok. Por outro lado, então, é isso que você está falando na história, acontece agora. Então, por exemplo, por outro lado, o restante das igrejas, das denominações, inclusive anteriores ao adventismo, tipo batistas e tal, não reconhecem o adventismo como sendo a mesma coisa. Assim como o adventista não reconhece o restante das igrejas, a maior parte das igrejas também não reconhecem o adventismo. Isso tem razão? Qual é a posição da igreja adventista e do Rodrigo Silva? Ótimo. Posso responder aqui? Opa. Em primeiro lugar, eu vou dar razão à sua percepção, sem nenhum partidarismo no sentido de puxar sardinha, né? Ellen White viveu no século XIX e início do século XX. Para eu falar de Ellen White, eu tenho que aplicar regras de hermenêutica sobre ela. Quando eu falo hermenêutica, não é que estou comparando ela com a Bíblia, não. Não, sim. Hermenêutica como ciência da interpretação. Assim como eu tenho que usar regras de hermenêutica também para falar de Lutero, para falar de Zwinglio, para falar até do movimento de Azusa Street, até de Jonathan Edwards. Porque aquele autor, ele está dialogando com o tempo, ele está usando linguagens daquele tempo, etc, etc. A linguagem de Ellen White é muito pesada, realmente, para falar das outras igrejas. Ela chama de igrejas caídas, filhos de Babilônia, blá, blá, blá. Só que quando você vai pegar, você nota 3 coisas em Ellen White. Em primeiro lugar, a linguagem pesada dela você encontra em toda a cristandade da época. Só que quando eu pego Ellen White dentro do seu termo, agora eu estou falando hermeneuticamente de Ellen White, não apenas pegando um texto isolado e jogando, eu vejo que Ellen White está usando uma linguagem pesada que era comum dessa época. Se eu pegar também os textos dessa época da briga dele, dos luteranos, falando dos calvinistas, ou etc., ou o contrário, eu vou falar também assim, olha, tá vendo? Olha o que a igreja luterana fala de vocês, calvinistas. Você tá o pastor X da igreja presbiteriana e pastor Y, quer saber o que ele fala? Ele não conta isso para você. Segunda coisa que eu tenho que ver em relação a Ellen White, como ela vai modificando os tons que ela usa na linguagem dela ao longo da época. Você tem uma Ellen White de 1927, que é 1827, quando ela nasce. Você vê uma Ellen White muito agressiva para falar assim, não temos que perder tempo, Jesus está voltando, temos que pregar o evangelho, não vamos perder tempo com escola, não vamos perder tempo com nada, não vamos comprar nada. Até 1888, você já vê uma Ellen White que ela muda o tom nos escritos dela. E tem uma meia-culpa que eu vou falar dos adventistas, eu vou falar qual é. Chama-se compilações. Que às vezes pegam compilações de um texto que ela escreveu em 1800 e bolinha, com 1900 e coisa. O César falando uma coisa num programa, em um pedaço aqui hoje, eu recortando, eu posso criar uma falando que a Ellen White artificialidade. mudou a opinião dela, né? Não. Porque ela não mudou, eu acho. Não, veja bem. Algumas coisas ela mudou de opinião. Mas a maneira como eles estavam apresentando era uma maneira tão radical, tão desrespeitosa com os mais velhos, que ela em público falou com eles, olha, vocês estão certos biblicamente, mas estão errados na maneira de apresentar a Bíblia.